Foi o estúdio que você mais trabalhou, né, CC? Isso. O estúdio Então, Tesoro. De forma geral, o trabalho lá, você desenhava alguma coisa dos mangás ou você cuidava da parte... Desenhava, fazia parte de... Sim. A Então, arte desse cara é absurda. que no início, né, eu só conseguia desenhar pouco a pouco, mas com o tempo, né, foi aumentando, né? Então, que né, tem, sabe, o processo geral, assim, sabe, que nem uma escada, ele já está instalado, assim, sabe? Porque, né, já é um estúdio bem veterano, sabe? Sim. Fez milhares de sucessos, sabe? Então, ele já tem uma certa escada. Mas aí que vem, ele escolhe muita pessoa para subir a escada. Sim. Então, por quê? Porque, primeiro, né, é a qualidade. Como o nível é alto, o estilo também, sabe? Quanto mais você trabalha bastante tempo, a gente vai captando muito, sabe? Pegando muito o gosto do Tetsuhara. E depois que a gente pega esse costume, é um pouco difícil de ir retirando. Por exemplo, né, o estilo realista, né, você acostumou a desenhar bem real. Mas quando você precisa desenhar um estilo de Pokémon, então, fica fácil demais e a gente até dá medo, assim, sabe? A gente tem que segurar, senão a gente ultrapassa, deixa muito real. Sim, entendi. Isso incomoda, sabe? O estilo, né, de mangá para infantil. Né? Então, por isso que escolhe pessoa. Então, entendi. Mas no Pra meu conseguir caso... manter aquele padrão e que... Isso. Legal. Então, no meu caso, né, eu percebi isso quando eu estava no meio, né? Daí eu até desisti, assim, sabe? Eu tentar fazer o meu próprio mangá, porque o meu estilo vai ficar muito puxado. Entendi. E para tirar esse costume vai ser difícil. Então, eu me lembrei, eu sou brasileiro. O que será que eu consigo fazer? Será que no Brasil o mangá está fazendo sucesso? Daí eu fui pesquisar, estava fazendo. Que Então, ano que é isso aí, Sensei? eu acho que é 2012, por aí. 2012. 13. 2013, Então, tá. que daí eu já comecei a mudar minha cabeça para começar a ir estudando. O que será que eu consigo né, estudar muito mais para conseguir trazer para cá? Daí eu fui planejando, né, fui colocando um monte de coisa assim, sabe, editorial, né, de assistente, qualquer coisa assim que eu consigo estudar, absorver. Daí em 2016 que eu voltei para cá. Certo. Já tentando trazer toda essa parte de estudo, aprendizado, experiência para tentar modificar, porque como vocês estavam falando aqui, a parte para os autores, né, que acham que fazer um mangá era só desenhar. Eu fiquei curioso nisso aí agora. Eu queria saber qual é que é a estrutura realmente do que faz um mangá. Então, isso é uma coisa interessante, porque... E aí eu vou conectar com o que o Sensei falou também, que é muito importante. Tá. Que ele trouxe uma perspectiva do seguinte... Eu gostaria que a galera, mesmo com o Sensei sendo o brasileiro que mais entende produção de mangá da história... E assim, o Sensei é pioneiro lá, você é o primeiro mangaká lá no Japão. E aí é brasileiro. pioneiro aqui de trazer também De parte... trazer. E aí que vem, cara, quando ele fala que eu vou voltar pro Brasil, antes de eu voltar pro Brasil, será que o mangá tá fazendo sucesso lá? Já sei, vou estudar mais. Entende? A noção de que, ele com isso tudo que ele conseguiu, que a gente tá brincando aqui, né, da jornada que ele passou lá, vou estudar mais. E aí que vem. Uma coisa muito legal, cara. O mangá, quando a gente vai conversando aqui com o pessoal daqui do Ocidente, geralmente o pessoal fala assim, né? O que é mais importante para um mangá? É uma pergunta que geralmente faço pra galera. Essa é muito boa, essa pergunta é muito boa. E aí, a maioria das pessoas, principalmente pessoas que não tiveram contato ainda com conteúdos, nem da Micho Arts Studio, que o Sensei é diretor da escola Micho Arts Studio também, né? Além de chefe do departamento editorial da Shonen West. Mas a gente pergunta assim, o que é mais importante no mangá? E aí, as duas respostas que mais tem, alguns falam a arte, outras falam a parte da história, que é o roteiro, o enredo e tudo mais. E aí, a gente vem e fala assim, do ponto de vista do japonês, o mais importante é a experiência do consumo e de leitura da obra. Para eles, isso são conversas normais que tem lá dentro, e é isso. Porque assim, vamos lá. Não é porque você tem uma boa história e uma boa arte que você vai juntar duas coisas que necessariamente vai dar uma coisa positiva, gostosa e tudo mais. Se não tiver harmonia, as coisas não vão acontecer. Por isso que muitas vezes a gente lê um mangá que a gente fala assim, cara, essa não é a melhor história do mundo. Essa aqui também não é a melhor arte. Tá gostoso de ler, tá da hora, velho. Vou continuar assistindo. Eu acho que isso é muito isso. O que exemplifica muito bem isso é o One, com One Punch Man.
né? Total. Porque ele É muito isso. Ele fazia um estilo de arte mais não sei se era um estilo que ele escolhia fazer, mas era uma coisa parecia até baixa qualidade o estilo de desenho, mas a história é muito boa. Aí quando juntou com o Yusuke Murata, aí que é uma arte assim fenomenal que, né, One Punch Man fez esse boom. E isso é interessante, mas o One Punch Man sempre foi bom. Se você pega a Webcomic, né? webcomic, ela já tem essa parte da experiência, independente de você não estar acostumado com aquele tipo de arte. Com certeza. Porque ela te traz uma experiência muito única. Combina. Sim. A arte ela é engraçada com as cenas que ele tenta colocar. É verdade isso, então, né? Acaba sendo a experiência. E essa experiência, aí tem várias coisas aí dentro. Vai ter o ritmo da história. O ritmo da história é colocado como? Como que você coloca os painéis, como que você coloca os balões. Não é colocado ali na página porque é bonitinho. Ah, esse balão vai ficar aqui porque eu acho que aqui fica legal, fica bonitinho. Ah, esse balão vai ficar aqui porque o personagem que está falando é esse, né? Então vou colocar ele aqui perto. Ah, o painel vai ser desse tamanho. Não, cara, existe uma hierarquia de informações dentro da página. Uma página, quando você abre uma spread assim de uma para outra, tem uma lógica ali por trás. Sim. Isso são técnicas inventadas durante 70 anos de indústria de mangá. Onde eles tentaram coisas, viram que pra cá faz mais sentido, pra lá não faz tanto sentido, e o público vai reagindo e tudo mais. E um negócio muito legal é que nesses 70 anos, essas técnicas foram sendo elaboradas, né? E você tem várias vertentes que você pode ir, entendeu? Mas existe também um senso comum ali, né? O japonês, ele trata mangá basicamente como... É igual a gente falou aqui mais cedo, né? Se é difícil, por exemplo, um jogador de futebol, um garoto, né, que quer ser jogador de futebol, virar um jogador de futebol no Brasil, por causa da alta concorrência, lá no Japão a gente sabe que tem os rankings, né, de popularidade das histórias e tudo mais, e a dificuldade para poder entrar nas editoras é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, é tratado com uma seriedade de, cara, no Japão existem materiais didáticos que tratam o mangá como uma ciência mesmo. E quando eu falo mangá, não estou falando só do mangá, o produto em si não, mas tudo que circunda a indústria mesmo. Merchandise como um todo. Entendeu? Então tem muito material didático. Artigo científico, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Eles tratam de um jeito diferente. O próprio Torishima, ele tem vários artigos, vários editores que passaram durante essas outras editoras. Eles têm artigos que tipo assim, é colocado em universidade de roteiro, de direção, no mundo inteiro. É uma coisa absurda. Eles são extremamente respeitosos com o produto em si. E, assim, são várias coisas que você perguntou no começo, né? Como é que faz um mangá? A gente pode dividir em vários setores, né? De como fazer um mangá. O mangá, primeiro, acho que é melhor a gente explicar como que faz o produto para apresentar para a editora. Pode ser. É um jeito legal de falar. Acabando de responder o que o Evandro perguntou, ele fez o mangá... Que o mangá, essa experiência de leitura, ela é o quê? Ela é narrativa visual, ela é fluxo, é o ritmo de leitura que você vai induzir o leitor a ler. Existem técnicas ali e alguns conceitos de semiótica que você faz o olho do leitor deslizar pela página. Nossa, isso aqui tá bom de ver, né? Nossa, deu para perceber que esse autor ele queria colocar peso aqui, impacto na página, e realmente tá ficando super da hora, sabe? Sim. Então, assim, são coisas que muitas vezes parece que pro brasileiro ou pro ocidental ele vai colocar mais... Isso não é culpa do brasileiro ou ocidental, longe de ser. Mas ele vai colocar ali porque ele pensa, não, fulano fez assim porque é bonito, é porque é da hora. Não é porque é bonito. Né? Inclusive, uma das coisas que eu acho que o Webtoon, um sucesso muito forte também na Coreia, que chegou no Ocidente, é que eles conseguiram ajustar isso para leitura no celular, né? Porque eles fazem fluidamente você só rolar e aí você tem as conexões das páginas sendo tudo na vertical. Na vertical. É muito legal, muito interessante. Então, uma inovação. E é uma coisa invisível que o leitor às vezes não percebe que aquilo é feito justamente para ele ter ali a leitura na vertical. Exato. É interessante. Então, e existem as técnicas de narrativa visual para essa leitura vertical. Existem as técnicas de narrativa visual para uma spread. São 2 páginas, né? Que você abriu aqui o livro, pá. E, cara, cada cantinho tá relacionado um com o outro. Conversar com esse cara aqui a respeito de produção de mangá é igual aquele meme que tem que fazer... Abre a cabeça assim, que você fala... Você olha para a mesma página e vê coisas que você fala... Então é por isso que ele fez assim. Não é porque é bonitinho, não é porque... Tem toda uma lógica, cara. É muito legal. E aí, é por isso que eu falo com você. Muitas vezes, na hora que o ocidental ele vai fazer aquilo dali, ele faz ele faz uma coisa que é tipo assim... O ocidental ele vai pensar que, poxa, eu vou fazer aqui do jeito que eu acho que fica legal, do jeito que eu acho que fica bonito e etc. Mas, cara,
longe de ser só isso, entendeu? É longe de ser só isso. Aqui, ó. Eu pedi pra ela pegar pra gente lá. Põe na câmera aqui pra nós, Vitor. Pra dar uma olhada um pouquinho nessa questão de narrativa visual. Dá uma girada aí. Esse é o volume 0 de Jujutsu Kaisen. Então, ó, gente, se vocês não quiserem spoiler, tá de boa. Tá tudo em japonês aí. Não tá em Não vai dar pra entender nada. Mas, ó, quando você dá uma olhada aí o que acontece? É tipo uma direção cinematográfica mesmo. Você vê que o Yakutami, ele estava no início da sua carreira aí, ele ainda é um novato, né? Ele ainda é um rookie. Só que aí você vê que é tipo uma direção cinematográfica. Os quadros, eles não necessariamente eles são as partes principais do mangá, mas sim a perspectiva que esses personagens têm que passar para o público, né? Eu acho que o Sensei e o Araújo conseguem explicar um pouco melhor do que eu. Estou aqui tomando um pouco da fala dele, que eles que são editores de qualidade. A minha dúvida é o autor ou o editor ele ajuda aqui o autor a fazer essa parte? Então, o autor ele já tem que deixar pesquisado para conseguir. O editor ele já fala assim que a qualidade eu consigo garantir. Uhum. Sabe? Mas... desculpa te interromper, CC. Isso aqui, então, inclusive, vem da parte que você falou da escola, que é o básico de estudo, onde o autor ele já vai ter um direcionamento de como fazer. E também, né, os outros mangás já ajudam bastante, né? Cada autor ele já estuda sozinho, automaticamente. Tá. Então, e aí que vem. O serviço do editor, ele tem que ir reduzindo, sabe? Por exemplo, quantidade de fala. Se você colocar uma bola de texto, pode ser que já afasta. Isso eu tenho sabe? uma pergunta para fazer depois. Não, eu tenho. Mas pode terminar, eu faço. Por que eu tô suspeitando que tem alguma coisa... Vai lá, Sensei, fala aí. Pode falar, Sensei. Então, que mangá, sabe, como eu deixei explicado, né? É uma coisa para fazer as pessoas divertirem, para quem tá lendo. Tá. Então, né, depois que a gente já entrega, assim, sabe, na mão do editor, ele já vai ser publicado para ele já ser soltado da mão do autor. Tá. Né? Então, sabe, o que ele fez, o trabalho dele que tem que ser refletido na vontade dos consumidores. Entendi. E daí, na troca disso, né, se eles gostarem, eles vão pagar. Entendi. Então, e se continua a história, né, tiver mantendo essa diversão, eles vão querer os próximos, que daí vai ir continuando a troca, e quanto mais ele conseguir ir chamando mais atenção, mais vai aumentando a parte de venda. Uhum. Então, e os editores, né, eles têm que direcionar mais ou menos isso. Ele tem que ter um certo senso para o trabalho do mangaka, ele conseguir criar o resultado. Entendi.